Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal. As últimas informações do Vasco com o SBT Esportes Rio, Pedrosa atualizando tudo que é a notícia do Vascão. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo que tá bem legal, pessoal. Isso. Você acha que ele não quer? O que Por é? vários motivos. Por quê? O primeiro? Primeiro que ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele tá atualmente é um cara que é bem complicado. Essa aqui é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar 1,5 milhão de reais. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar 1,5 milhão de reais pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de 800 mil reais. É mais ou menos isso. É o maior salário do Vasco? Tirando o Payet, que agora foi embora, Sim. e o Felipe Coutinho, que é um caso à parte, Que é o Felipe Coutinho. ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Então, assim, a realidade é a seguinte: recusou, não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Perfeito. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu estava falando. Era um salário muito astronômico, acima de 1 milhão de reais. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030, que começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti, que é o maior salário do elenco, tirando o Payet, que vai embora, e o Felipe Coutinho, que, repito, é um caso à parte. Então, assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante pro Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro. 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube Também. e falar assim, Também. cara, eu não quero mais ficar. Também. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática, que ele vai se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então, assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco, deixa claro aqui para você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e, principalmente, ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro. Sim. Na janela de transferências agora. Porque assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz contraproposta. Então assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia. Era um goleiro que ninguém conhecia. Tem um projeto e uma oportunidade para estar no ano que vem, inclusive disputando uma posição de Copa do Mundo, de terceiro goleiro. Tem um projeto, caso ganhe o título, de ser ídolo do Vasco da Gama, que não é pouco. Talvez para você ou para os seus empresários seja pouco, mas não é pouco. Então assim, recebeu o salário do artilheiro do time, porque ele é o jogador que mais performa junto com o Verratti, e tá reclamando, fora luvas, e um contrato até 2030? 5 anos de contrato? O que mais o Léo Jardim quer? Ele quer ganhar o salário de quem? Porque no Brasil, quem são os goleiros que ganham muito assim? Goleiro. Talvez o Everton deve ganhar muito. O Hugo Souza, imagino que deve ganhar um salário legal. O Fábio também deve ganhar um salário legal. Agora, acima de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Léo Jardim, tamo junto e um forte abraço. Porque ficar nessa novelinha, deixando o clube numa situação que não existe e não tomar uma decisão, cara, são 7 meses de negociação. Não é normal. Ô, Vene Casagrande, eu posso fazer o advogado daquele nome que eu não gosto de falar? Porque eu me coloco muito no lugar do Léo Jardim. O Pedrosa foi muito bem quando ele disse que o Léo Jardim, entre aspas, não era ninguém até ele chegar ao Vasco. Que o Vasco deu essa projeção ao Léo Jardim. Sim. O Léo Jardim, sem sombra de dúvida, está vivendo o melhor momento da carreira dele. Ou seja, não vai ter um outro momento melhor para ele conseguir um contrato, uma visibilidade com um clube que queira ele futuramente. Eu tenho certeza que deve ter vários clubes procurando os representantes do atleta dele. Eu não vejo nenhuma estabilidade ele assinar um contrato com o Vasco da Gama até 2030, porque o Vasco da Gama hoje não consegue dar um projeto bacana para o jogador. A gente não sabe o que vai se tornar o Vasco da Gama daqui a alguns meses. O Vasco hoje é uma incógnita. Tem um presidente, mas pode ser vendido para uma SAF a qualquer momento. Então, eu me coloco muito no lugar desse jogador. Eu acho que ele não está errado em não querer renovar.
O problema é quando ele diz na frente das câmeras que quer renovar e fica a todo momento recusando. Sim. Seria muito mais bacana a postura dele se ele chegasse e fosse sincero com a diretoria do Vasco e com o público. Olha, gente, eu acho que já chegou o meu ciclo aqui, o meu ciclo no Vasco da Gama já chegou ao fim, não quero renovar por conta disso, eu vou bater uma meta de renovação automática, eu bato essa meta e aí vou buscar junto com meus representantes uma proposta melhor para o meu futuro, pensando no meu futuro porque eu quero respirar novos ares. Então eu me coloco muito no lado do jogador também. Mas como é que você se só coloca acho no que lado, ele no tem que lado ser dele? sincero. Ele tá mentindo? Como que se fica no lado do Léo Jardim? Como fica do lado do Léo Jardim? Porque ele chega na entrevista e fala assim, eu quero muito não ficar. acho errado ele não querer ficar, esse é o ponto. Mas não ser sincero Aí que tá. é doloroso pra todo mundo. É isso que eu tô Vasco e pra falando. ele, É né? isso que eu tô entendi, falando. eu Ele se entendi. coloca ao Eu só lado acho dele, você tá errado. mentindo. Eu só acho errado ele virar na frente das câmeras e dizer, eu quero Não renovar. ser sincero, como não você ser falou, né? sincero, exatamente. Seria muito bacana da parte dele se ele falasse assim, não, olha só, isso aí quem tá resolvendo são os meus empresários. Isso. Ele não precisaria falar que ele quer Isso renovar. aí. E Mas digo também mais. não precisaria falar que não quer renovar. Ele chega e fala, gente, isso aí é um assunto que meus representantes estão tratando com a diretoria do Vasco, o meu foco é ajudar o Vasco da Gama. E outra, fica aqui o elogio, porque em nenhum momento ele tá deixando o foco dele de lado. Ele pode até continua falhar, pegando tudo. dar uma bobeada, um lance ou outro, mas continua salvando o Vasco da Gama, tal como salvou na Copa do Brasil. Então, eu me coloco no lado do jogador, porque pra mim, eu no lugar dele, eu não assinaria também um contrato até 2030. Então seja honesto, velho. Pois é. Mas eu É só acabei de isso. falar E eu digo mais, isso é informação, tá? Se ele for honesto com a diretoria do Vasco, sabe o que a diretoria vai fazer? Show, Pode Léo ir. Jardim. Tamo junto. Até porque você não pode obrigar o Não, cara. o que eu tô falando é o seguinte. Léo Jardim, só seja honesto. É isso. Só seja É honesto isso. com o torcedor, seja honesto com o clube, seja honesto com você mesmo. Sabe por quê? O Vasco vai falar, obrigado pelos serviços prestados, vou buscar outro atleta É isso. e a gente vai achar E uma tem um proposta pra detalhe você. assim. Ponto. Nessa questão de goleiro, pra gente mudar aqui o assunto rapidamente, hoje, nos últimos 10 anos, é o lugar no futebol que a gente consegue fazer um plano de carreira. A gente vê um goleiro que está há muito tempo num time. As outras posições fica um pouco mais difícil. Mas o goleiro consegue fazer esse plano de carreira. E aí a gente olha o lado do jogador e o lado do Vasco. O lado do jogador o Vasco é uma vitrine poderosa, um dos maiores clubes do Brasil. Deu essa vitrine ao Léo Jardim. Ele antes não era ninguém, passou a ser o Léo Jardim pela vitrine que o Vasco deu e também pelo talento que o jogador tem. Porque ele é um super goleiro, a gente já falou isso várias vezes aqui. Então ele ganhou essa vitrine do Vasco e fez ser o Léo Jardim com o talento dele. Mas eu acho que aí é a hora da gratidão de todo mundo. Do Vasco, de virar pra ele, se ele falar, eu não quero ficar, vai voar. E dos Léo Jardim de ser sincero, porque quando você é sincero, você dá direito ao Vasco de buscar um outro goleiro. A gente já viu o Jefferson indo para a seleção da Copa do Mundo de 14, no final do ano o Botafogo cair, ele escolheu ficar. A gente viu o Gatito também indo para a Série B com o Botafogo e escolheu ficar. Eles tinham outras propostas milionárias e eles escolheram ficar. Tá tudo bem, Léo Jardim, se você não escolher ficar, tudo certo. Mas eu acho que a sinceridade vai ser mais honesta com todo mundo. Com o próprio Léo e não virar um leilão, vai, dá 1.000, 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000. Não tem necessidade. Eu acho que essa a fala pedida que o franca- Pedrosa falou de mais de 1 milhão, de 1,5 milhão, é uma pedida justamente pro Vasco não aceitar. Ok? Mas aí seja sincero, então né? só fala. Estamos só fala. na mesma Ó, coisa. porque assim, E eu vou os ser três. sincero, analisando o mercado, Palmeiras em busca de goleiro aí o tempo todo, o Paulo Pitombeira, que é atual empresário dele, tem uma ótima relação com o Palmeiras, nada vai me surpreender se ele sair do Vasco e ir pro Palmeiras. Só que então Nada. ele Seja cumpre sincero, o contrato e o Palmeiras vem no Vasco e faz a proposta para tirar o goleiro. Não faz o que ele tá fazendo. Porque tem 7 meses que o Vasco tá fazendo. 1, 2, 3, 4 propostas com 5 anos de renovação e 800 mil reais. O salário do Verrete. O que ele mais quer do Vasco? Porque essa é a situação do Vasco. Não, eu acho Se que ele o Vasco quer- não tem que fazer mais Se nada. ele não quer ficar O no Vasco não Vasco, tem que fazer chega mais pro nada. Vasco e fala que não quer ficar. É isso. Que aí Eu renova também automaticamente e busca É a proposta. sinceridade, Inclusive, né? se o Palmeiras, se o Cruzeiro, se o Fluminense O quiserem o Léo discurso Jardim, do Vasco paga pelo Léo Jardim. deveria É ser isso. esse. Olha só, a gente fez todos os esforços financeiros É isso. possíveis. O É goleiro isso. não aceitou nenhuma. É isso. Se ele mudar de ideia, a gente quer aqui. Se não, E vida o segue. que todo mundo deseja é que não sabe o fim, mas se for ele sair, que saia pela porta da frente. A seleção brasileira fez o primeiro treino completo com o Ancelotti. Pessoal, mais notícia envolvendo o Léo Jardim, que quer recusar aí,
quer sair do Vasco, né? Mas não tem como, ele tá com vergonha de falar para a diretoria. Léo Jardim recusa nova oferta de renovação de contrato do Vasco, mas faz contraproposta. Essa foi a quarta proposta feita aos representantes do goleiro, que responderam com uma nova contraoferta e aguardam resposta do clube. Representantes de Léo Jardim recusaram a última oferta de renovação de contrato feita pelo Vasco e enviaram no fim da última semana uma contraproposta ao clube, que ainda não respondeu. As negociações entre as partes se arrastam desde dezembro de 2024. Essa foi a quarta proposta da diretoria vascaína para renovar com o goleiro. A conversa tratava de um novo vínculo até 2030, com bonificação e aumento salarial. Havia uma expectativa para que as conversas destravassem com a última oferta do Vasco, realizada na última semana, após o sorteio da Copa do Brasil. O CEO do clube, Carlos Amadeu comentou as negociações com os representantes do goleiro e se mostrou otimista para um desfecho positivo. Temos um diálogo permanente com o Léo Jardim, não só com o staff, mas com o jogador. Semana passada oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que possamos concluir essas negociações muito em breve, com uma solução saudável para todos. O goleiro tem contrato até dezembro deste ano, mas tem uma cláusula de renovação por mais um ano caso atue em 50% dos jogos do Vasco na temporada de 2025. No entanto, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir do dia 1º de julho deste ano, por ainda não haver um vínculo renovado. Alguns clubes do futebol brasileiro já sondaram a situação de Léo Jardim com seu staff, que é o caso do Palmeiras, né? É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!